Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef. E esse é o Baseado em Fatos Surreais, edição especial na véspera do Natal. Olha só, até rimou. Jingle bells pra vocês, pessoal, nesse Natal tão diferenciado. Já colocou seu peru no forno? Já... teu peru tá esquentando no forno, pessoal? Sim, seus fios de ovos já estão preparados para a ceia? Lembre-se que é um Natal diferenciado, não pode ter mais do que 10 pessoas reunidas, né, Sheili? Exatamente, você vai poder comer tudo sozinha. Preparar todas aquelas sobremesas e comer. Se antes elas já duravam uma semana, você vai congelar e passar um mês com a sua ceia de Natal. O mês capaz que dê para ficar pro ano de 2021 inteiro, amiga. Ai, que assim esteja, gente. Todo mundo tem uma ceia farta. A gente precisa de alegria agora. Plena e maravilhosa, né? Sempre, mas agora mais, né? E para garantir a alegria de você que está aí do outro lado do radinho, nós vamos te contar agora uma história com muito carinho que foi enviada por uma das nossas heroínas. Ela contou essa história pra gente. Essa veio por áudio ou por texto, Sheili? Texto. Então ela escreveu essa história e aí ela mandou pro bfsurreais@gmail.com. Se você que está ouvindo essa história, quer participar do Baseado em Fatos Surreais, quer ter a sua história contada aqui, seja ela de qualquer assunto, é importante ela ter um fato surreal envolvido, manda pra gente também, não é mesmo, Sheili? Exatamente. Segundo a pessoa que mandou essa história, ela é a história de uma flor que brotou em meio ao cimento. Que lindo! Eu adoro essas flores que nascem no meio do cimento, de verdade. Vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. Essa história é a história de 3 personagens que mudaram a minha vida em 2020, este ano tão peculiar. Sim. O primeiro personagem eu chamarei carinhosamente de Tralha. Eu conheci Tralha na faculdade. Deixa eu adivinhar. Com ele você tem um relacionamento amoroso. Exatamente, né? Conheci Tralha na faculdade, entre idas e vindas foram 8 anos juntos, né? E quando deu 8 anos juntos, nós decidimos morar juntos. Que até então a gente só namorava, mas não dividia as escovas de dente sob o mesmo teto. Nós já tínhamos uns problemas antes de morar junto, porque eu estava há 4 anos sem trabalhar, estava afastada do trabalho, de licença, porque estava cuidando da minha saúde mental. Eu fui diagnosticada com borderline, que é um transtorno de personalidade, e eu estava me cuidando, fazendo um tratamento num lugar muito bom, né? Eu consegui uma oportunidade bem boa de fazer esse tratamento aqui na capital. Mas o que eu não sabia era que Tralha também tinha uma grande bagagem, né? Ele era um pouco depressivo, mas o que eu descobri morando junto é que ele tinha muitos segredos, escolhas que ele fez no passado, sabe, que começaram a vir à tona. Gente. E os pilares da nossa relação começaram a se esfacelar, né? Uma relação que já tinha, assim, algumas dificuldades, mas ela começou a virar mentiras e mais mentiras. Então não eram pilares. Eram palitinhos de sorvete tentando sustentar uma casa, né? Mas 8 anos, né? Era uma relação que a gente construiu. Só que, assim, morar junto foi uma coisa que detonou a nossa possibilidade de ficar junto. Ele tinha um cordão umbilical muito forte com os pais ainda, mesmo sendo um pouco mais velho que eu. E os pais dele não apoiavam a nossa união, porque eu tenho uma origem mais humilde. E, consequentemente, eles se metiam onde não eram chamados. Mas eles disseram que era por causa da sua origem humilde ou você deduziu? Eu sei, porque eles chegaram a comentar com ele no começo, né? Entendi. Tipo, sempre foi uma coisa meio contra. Eu acho que talvez todo mundo já tenha vivido um pouco isso, né? A gente ouve falar assim, quando os pais não querem, você sabe. Se os pais do seu companheiro, sei lá, não gostam de você, tipo, eles conseguem deixar muito explícito, sabe? E fazem comentários. Não é muito direto o comentário, mas você percebe e vai doendo, tipo, um negócio muito difícil. E eu já luto com os meus próprios demônios, sabe? Às vezes eu tenho crise de depressão, de ansiedade. E eu, além de cuidar de mim, eu tentava com todas as forças ajudar a Tralha a se reerguer e sair do fundo do poço que ele se enfiou.
né? Só que parece que ele, já que é pra descer em direção ao tio do churrasco, ele cavava com muita força. Era muito difícil, assim, toda ajuda que eu dava não servia, não era recíproca. Eu sei que chegou em 2019, no final de 2019, a gente teve um Natal horroroso e foi o mais infeliz da minha vida. Eu já queria terminar, eu falei assim, nossa, não dá. Realmente, depois de um ano convivendo juntos, não dava mais pra ficar morando Nossa, juntos. vocês chegaram a morar um ano juntos. Isso, no primeiro ano que a gente tava morando juntos. E eu falei, bom, vamos acabar isso daqui, né? Só que, aí eu pensei, mas será que não dá pra tentar mais um pouquinho? Eu também tinha um pouco de dependência financeira. E aí eu fiquei naquela situação e também gostava muito dele. Eu sei que brigamos, discutimos e fizemos uma condição de que ele buscasse ajuda psiquiátrica, psicológica, porque eu não tinha como dar conta de mim e dele. Ele tinha os problemas dele, ele precisava ir atrás de resolver. Então a gente combinou que ele ia resolver e eu voltei a ter esperança, porque aí a gente podia reverter a situação, né? Ele falou que beleza, marcou um psiquiatra, começou um tratamento com medicamento, mas ele não queria fazer terapia, porque, segundo ele não precisava. Eu sei que passou 2 semanas disso, desse combinado, e eu queimando ali no mármore do inferno, ele chegou na conclusão de que terapia seria um bom caminho. Só que aí eu tenho que me afastar de você por 1 semana, pelo menos. Mas ele tirou isso da onde? Do ministério da cabeça dele. Ele achou que ele precisava de um tempo pra ele e resolveu voltar pra casa dos pais. Porque ele precisava regular os horários, falou uma coisa assim. E aí eu fiquei toda esmigalhada. Falei, não acredito que eu vou ficar sozinha, mas tá, se é isso que você precisa, eu vou dar meu apoio, sou a sua namorada, né? Sou sua mulher, vai lá que vai dar certo. Não deu 1 semana que ele tava na casa dos pais, chega a quarentena. Ai, que azar! E ele decidiu que era melhor ele passar esse período de quarentena na casa dos pais. Putz. Ele ia evitar que eu me expusesse ao Covid-19, né? E aí eu fiquei sozinha comigo mesma, em pleno caos mundial, com companhia só das minhas gatas, vendo todas aquelas notícias, com crise de ansiedade. Foi uma coisa horrorosa. A gente conversava pouco, cada vez menos, e quem segurava a minha onda era meu pai e a minha melhor amiga, que meu pai é meu melhor amigo também, meu pai é meu melhor amigo e minha melhor amiga, e os dois disseram assim, minha filha, esse homem não vai voltar, você acha que ele vai largar a casa do pai e da mãe? Eles falaram pra mim, não espere. O seu pai e a sua melhor amiga. Meu pai e minha melhor amiga, os dois, em momentos diferentes, falaram, olha, esse homem não vai voltar, e a gente te ajuda. Eles falaram, ele não vai voltar, e a hora que ele não voltar, você vai ficar péssima, e a gente te ajuda com essa coisa de aluguel e tal. Eu sei que foi me dando uma ansiedade, e eu escrevi uma bíblia de indignação um dia pro Tralha, falando o quanto que eu gostava dele, que eu queria que ele voltasse pra casa, pra gente fazer a coisa dar certo, né? Pela milionésima vez. Poxa, né? Amava o cara, vem pra casa e tal. E ele respondeu que nessas 2 semanas que ele tava na casa dos pais, ele compreendeu que o problema dele era eu, que ele não precisava de terapia, nem de remédio, nem de psiquiatra. Que era eu que estava causando tudo aquilo que ele tratava em 8 anos. O problema era eu. E que ele não ia voltar. Não tinha nada na resposta falando de amor, falando de sentimento, que eu acreditava que existia entre a gente, né? Por isso que eu tinha escrito. E desse dia em diante eu decidi, tá bom, não vamos ser mais um casal, então vamos esperar a quarentena acabar e aí a gente termina. Contei pro meu pai, pra minha melhor amiga, que tinha acontecido e que isso ia acabar assim que a quarentena acabasse. KKK não acabou até agora, né? Pois é. E aí entra o segundo personagem importante que mudou a minha vida, porque como Tralha começou a se afastar de mim, né? Eu tava lá desolada no caos mundial e sem amor e sem saber o que eu ia fazer com a minha vida. Quem começou a se aproximar mais de mim foi o cowboy, que é o meu pai. Você falou cowboy, eu falei, opa, da onde veio? É meu pai mesmo. Ele que me trazia dinheiro de vez em quando, mantimentos, né? Eu tava sem sair de casa porque era quarentena. Ele me trouxe até um ovo de Páscoa meio atrasado, assim, mas do meu chocolate preferido. Que fofo. Eu amava ver meu pai. Por mais que ele não entrasse na minha casa por causa do distanciamento, a gente conversava, dava tchauzinho de longe. Era a pessoa com quem eu mais tinha afeto, já que Tralha estava, né, lá na casa dos pais dele. Só que meu pai não encostava ali em mim, mas ele vivia no barzinho embaixo da minha casa. Ele era chegado numa farra, sabe? Ele não respeitava a quarentena de jeito nenhum. Continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido
pra ele, olha, o mundo continuava igual. Tá bom que ele não podia se dar um luxo de parar, mas ele podia se cuidar. Quando chegou o aniversário dele, em maio, ele fez um grande churrasco com os amigos, levou todo mundo pra um barzinho, fez um churrasco. Ele fez 50 anos, gente. E vivia como se ele tivesse 18. Não de um jeito pejorativo, assim, mas ele tinha uma intensidade, uma alegria, isso sempre foi dele, bom humor, disposto. Então ele decidiu que a quarentena não existia, que era só uma gripezinha, essas coisas. E eu, toda responsável, no meio da crise, continuava com a minha rotina, e ele até ria da minha cara, né? O cowboy, ele sempre diz que esse meu jeito caseiro, eu era uma velha. Mesmo com 29 anos, ele dizia que eu era velha e que ele era novo, sabe? Tirava onda com a minha cara o tempo todo. Ai, meu pai. E a gente continuou, conversando todos os dias. Até que, uma hora ele falou pra mim que ele tinha um pouco de medo, sabe? Acho que era um jeito também dele lidar. Me deu uma sensaçãozinha no coração, sabe? E aí, passou mais ou menos uma semaninha disso, o tralha, né, lá, aquela relação que eu já sabia que ia acabar, eu tive um sonho. E nesse sonho chega o terceiro personagem que mudou a minha vida na quarentena. Eu sonhei com um carinha da faculdade, que era bem popularzinho na época, que eu chamava de roqueirinho. Eu apelido as pessoas, como você pôde perceber. Eu chamava ele de roqueirinho, porque eu não sabia qual era o nome dele lá em 2010, assim. E eu achava ele o suprassumo do universo rockista, com seu estilo de rockstar, cabelo louro, cacheado, comprido, unha preta, all-star de cano alto. Essa era a imagem que eu tinha, que eu lembrava dele, né? E ele sempre foi meio meu sonho de consumo, mas só no campo da imaginação. Sabe aquele carinha que você fala assim, nossa, esse eu pegava, acho lindo e tal. Mas eu já tava com tralha desde aquela época, né? Eu lembro que eu olhava ele com uma admiração, assim, quando eu via ele no pátio da faculdade, mas era só isso mesmo. Eu sempre mantive a minha vida social, com chamada de vídeo, em tudo, mesmo com a quarentena, assim, eu gosto de falar com as pessoas, tava ali um pouco isolada com tudo isso, mas tava falando com as pessoas. E quando eu acordei desse sonho, eu tive uma sensação tão boa, tão maravilhosa, e eu não lembro bem os detalhes do sonho, mas ele aparecia no sonho, a gente era meio um casal, enfim, foi ótimo, ficou martelando na minha cabeça. A gente sempre se curtiu, assim, curtia umas mensaginhas no Facebook um do outro, mas aquela coisa bem básica de quem só se vê de vez em quando. Vocês se cutucavam no Facebook? Chegamos a cutucar no Facebook, mas assim, era um negócio muito nada a ver, sabe? Só uma coisinha. Aí, ó, teve uma vez até que eu postei um meme de cachorrinho, me lembrando agora, e ele comentou. Sabe, um desses memes indiretos, do tipo, pessoa que curte tudo que você posta e tal. Sei. Eu sei que eu tava empolgada e eu puxei uma conversa. Na cara dura. Atitude, gosto. Eu aproveitei, na verdade, uma oportunidade, né? E aí eu descobri o apelido dele. O apelido dele é Esqueleto. Eu chamava ele de Roqueirinho, né? Mas daí agora ele já era um roqueirão e o apelido é Esqueleto. Então eu vou chamar ele de Esqueleto agora. E eu aproveitei uma postagem que ele fez de um negócio assim, sabe quando as pessoas marcam um X de coisas que você fez na quarentena? Cortar o cabelo sozinho, baixar TikTok, sentir falta de um abraço, essas coisinhas assim. E aí eu comentei esse post dele, compartilhei também colocando o que eu sentia falta na quarentena e tal. E rapidinho começou uma conversinha ali pelo próprio Face. Aí a gente migrou para o WhatsApp. Começamos a conversar sobre as coisas em comum, música, série, filme, meme. A gente gosta tanto de meme que a gente até criou uma página de memes. Talvez você siga minha página de memes e nem saiba que é minha. Olha só, porque é anônima? Não é anônima. Mas é só pra colocar meme, a gente fez uma página, assim, pra poder guardar, que a gente gosta tanto. Então a gente foi descobrindo essas coisas que todo mundo gosta, mas sem muitas intenções, sabe? A gente tava dando risada. Tá. Até porque eu tinha namorado, né, oficialmente, eu só ia terminar depois da quarentena. Por mais que dentro de mim eu já soubesse que o meu namoro estava morto e enterrado, não é? Só que aí a gente começou a conversar numa frequência absurda, a gente não parava de falar, a gente no fim do dia, né, fazia aquela chamadinha, ia falando, só... Ai, a paixão não respeita a quarentena, nem a paixão, né? Namoro. E nem o celular, porque o meu celular deu de louco, ele tinha caído no chão, estragou o touch. Daí um dia eu ia mandar uma mensagenzinha pro Esqueleto, de noite, assim, e sem querer virou uma chamada de vídeo. Meu celular chamou ele por vídeo, mas foi o celular, juro, não fui eu. E eu achei, eu achei que ele tava me ligando. Nossa, com certeza ele achou que você tava fazendo a de louca. Ai, você me ligou! Ele sabia que eu tava ligando, porque eu que liguei, mas eu achei que ele que tinha me ligado. Que conversa de doido.
Ficou uma conversa de maluco. Só que eu sei que aí a gente começou a chamar de vídeo. A partir daí não interessou muito quem ligou. Eu sei que a gente ficou horas conversando e começou a chamadinha de vídeo. Então foi evoluindo, né? Era Face, WhatsApp. A gente já tá no vídeo. Olha aqueles erros que a gente comete, mas que na verdade são os acertos da nossa vida, né? Ele também me contou que ele tinha terminado em abril uma relação abusiva, que tinha durado uns 4 anos. Acredite, mulheres também podem ser tóxicas. Sim, sim. E eu tive um momento, assim, que eu tava pensando nas minhas decisões sobre a vida, com tudo isso, né? Eu comecei a ler um livro que falava de codependência emocional, de relacionamento tóxico, essas coisas, para entender um pouco mais o que eu passei. E aí eu percebi que eu era super codependente, nós éramos codependentes um do outro, eu e o Tralha. E o que o Esqueleto contava da história dele, ele também tinha essa questão. E eu ficava pensando nessa hora, nossa, tudo que eu queria era um namorado igual ele é pra namorada que ele tinha. Ele é um cara tão legal, tudo que ele conta do jeito que ele vivia com a namorada, que a namorada que era abusiva, né? Pô, é bem um cara do jeito que eu gostaria. Aí o meu aniversário chegou, eu não podia comemorar o meu aniversário, mas Cowboy fez um grande churrasco pra comemorar o aniversário da filha dele, que eu não fui. Ai, gente, seu pai é uma figura. Uma figura. É muita figura, gente. Eu comprei umas escolas no mercado e bebi em casa, jogando conversa fora com o Esqueleto, enquanto a gente ouvia umas músicas parecidas. E ele botava a música lá, eu botava a música aqui e a gente ficava junto. Eu cheguei a descobrir numa dessas conversas que eu fui a razão de uma briga dele com a namorada. De uma ciumeria, porque ele curtia minhas publicações e ela viu um dia. E aí começamos a revelar coisas mais íntimas, trocar letra de música. E aí... Trocou letra de música, já era, amiga. Romance. Quando você começa a trocar letra de música, porque você já tá escolhendo a música com alguma mensagem que você quer passar pra pessoa, entendeu? E aí, quando você recebe a música, você fica procurando a mensagem da pessoa pra você também, sabe? Você não tinha essa sensação assim, não? E você não acredita que o que acabou, assim, destravando, né? Porque daí era meu aniversário, eu tinha bebido umas cervejas, e daí eu tava falando com ele, daí a gente tava ouvindo música, e daí Legião entrou no meio dessa lista. E aí eu mandei pra ele um trecho de uma música do Eu Era um Lobisomem Juvenil, que é Qual foi a semente que você plantou? Aí ele respondeu, não digo nada, espero o vendaval passar. Só que a letra toda da música, não vou entrar aqui nos detalhes. Aí eu tava bem louca já, né, bem altinha, e perguntei, então você espera o meu vendaval passar? Assim, com todas as letras. E ele respondeu sim. Bafo! E aí fomos apaixonando, aí a conversa tomou outro rumo, daí foi oficial. Tipo, fui permitindo esse amor nascer dentro de mim, mesmo sem a gente se encontrar pessoalmente, né? Porque tava aquela loucura insana. Foi maravilhoso viver isso. Sei que nessa hora, a gente decidiu, no impulso, se encontrar no dia seguinte. Vamos se encontrar. Vamos se encontrar pessoalmente. Dane-se. A paixão estava maior que a pandemia, vamos nos encontrar. Mas nós dois não tivemos coragem. Em cima da hora a gente desmarcou, porque eu queria terminar meu relacionamento anterior, tipo, achei que eu ia fazer besteira. Aí eu fiz isso numa terça-feira, terminei por telefone com Tralha, porque aí essa hora eu já tava, tipo, decidida, não vou esperar a quarentena passar nem nada. Quando a quinta-feira chegou, o Cowboy, meu paps, que já estava uma semana em casa porque ele estava gripado, me ligou e a gente conversou de manhã, a voz dele estava meio fraca, eu falei para ele procurar um hospital. Por um momento, eu quase contei para ele que eu estava nesse novo relacionamento virtual, porque eu conto tudo para ele, mas eu ainda não tinha comentado, né, do Esqueleto. Resolvi não comentar, porque também ele não estava muito bem, daí eu falei, vamos focar nessa parte, né. No mesmo dia ele foi internado na UTI, e no dia seguinte... diagnosticado com um coronga. Poxa. Eu fiquei arrasada. Na sexta de madrugada, ele foi transferido para um hospital maior, onde tinha leito disponível, porque onde ele estava antes não tinha. Sábado eu continuava arrasada ainda, mas era o dia que finalmente eu ia encontrar o Esqueleto, então eu tava, né, tipo, a gente adiou, porque ia ser, na terça eu terminei, aí aconteceu tudo isso, a gente marcou pra sábado, passei o dia, assim, num turbilhão de ansiedade, sentimentos, aí eu desmarquei de novo, porque com essa situação triste do meu pai, não tinha como, sabe? Não tem clima. Aí ele me ligou, o Esqueleto me ligou, a gente passou horas no telefone, ele me distraiu, me deu colo, me fez rir, me fez eu me sentir muito melhor, assim. Quando foi umas 9 da noite, eu fiz uma proposta maluca. Eu queria ver ele, a todo custo. Mas onde é que a gente ia ter nosso primeiro encontro, né? Numa bolha, né? O meu apartamento era do Tralha também, então ficava uma coisa meio assim.
Me deu na louca, falei, top pra um motel? E ele falou, topo, na hora. Mas ele nem titubeou, respirou, respondeu na hora. Você não tinha tido contato com seu pai nos últimos dias, assim? Não tinha que ter feito exame de coronga, essas coisas, não? Não, porque eu nunca tinha contato com ele, né? Ah, é Nunca verdade. tive contato com ele, eu tava isolada desde o começo, assim. O esqueleto também tava super isolado, ele é bem cagão pra essas coisas, igual eu, assim. Eu sei que ele atravessou a cidade e veio me buscar de carro. Eu tremia tanto de nervoso, indo pro encontro dele eu tremia, e foi muito impressionante, porque eu me deparei com um roqueiro com um estilo muito diferenciado. Assim, eu tinha uma imagem dele, claro, tinha visto as fotos, já tinha falado por vídeo, mas é diferente quando sabe quando se encontra a pessoa? Aham. Bota e cinto de cowboy. Jura? Bandana. Jura? Camisa de flanela. 2020. E um colete do seu motoclube preferido, fumando um cigarro. Meu Deus, eu tô vendo esse cara na minha frente. E me esperando do lado de fora do carro, encostado no carro, assim. Cena de filme. Barba ou sem barba? Com barba, claro. Eu não sabia nem como agir, assim. E, como prometido, quando a gente entrou no carro dele, ele me deu um abraço. Gente, era tudo que eu precisava. Nos beijamos. Um primeiro beijo meio sem jeito, devo admitir, porque virtualmente era tudo mágico. Mas pessoalmente a gente era estranho, a gente nunca tinha tido contato, né? Sim. Uma amiga tinha indicado um motel, aquela minha melhor amiga, né? Porque eu conto tudo pra ela. E mesmo seguindo o Google Maps, a gente errou o caminho. A gente passou pelo mesmo lugar umas 3 vezes, a gente não achava o dito do motel. Gente, como que você erra o caminho do motel, amiga? Motel é um edifício, tipo, enorme, com luzes. Normalmente tem um luminoso, assim, tipo, com um coração. A gente devia estar tão nervoso, mas pra mim, olha, foi por obra do bigode sujo, do mochila de criança, tapete molhado, extrapola orçamento, cinzeiro com água, brinquedo de adulto sem pilha, ou carinhosamente chamado por mim de tio Lu. A gente ainda conseguiu pegar uma chuva torrencial. Tipo, tudo deu errado. Que é isso? Aí a gente parou na frente de uma concessionária pra esperar diminuir e tivemos que ficar parado, esperando a chuva passar. O carro todo embaçado, caiu granizo, um barulho no teto infernal, a gente não enxergava um palmo na frente. Porém, driblamos a situação parando atrás de um ônibus elétrico. Nossa, a gente nem devia ter ficado parado atrás de um ônibus elétrico numa tempestade, talvez, pensando agora. Não foi a melhor coisa a fazer. Eu fiquei me questionando o que eu tava fazendo ali, gente. Que ideia maluca, totalmente insana. Que primeiro encontro de merda que eu consegui, né? Eu fiquei pensando, essa chuva não era um presságio de mau agouro, sabe? Tipo, vai começar mal esse negócio? Devia ter ficado em casa, né? Quem mandou sair no meio da pandemia? Sim, que anta, né? Só na minha cabeça. Eu sei que quando essa chuva passou, a gente voltou pra rua. E é uma rua que tem milhares de motéis, né? Mas eu tava bitolada com um motel que ela indicou. Todos estavam com as entradas alagadas, mas nós conseguimos chegar ao nosso destino inicial depois da odisseia toda. Escolhemos um quarto ótimo, aparentemente com hidro e teto solar. Hidro? Exato, com hidro e teto solar, que não servia pra nada, né? Porque era um dia de tempestade. Mas a gente já não tava raciocinando direito. A gente tava cumprindo tão certinho essa quarentena e de repente resolveu furar, assim. E a gente não tava se importando com mais nada. Agora, então, eu tava com dificuldade de acreditar que aquilo tava acontecendo mesmo, sabe? Eu sei que o clima foi esquentando. O meu nervosismo, de repente, desapareceu. Esqueleto era um cara incrível demais pra ser real. Mas era a vez dele começar a ficar nervoso, porque ele também tava tanto tempo sem sexo. Igual eu. Eu já tava naquela relação, já tava no quarentena, já tava sem sexo há muito tempo. E ele também. Então nós tivemos uma noite perfeita. 2 completos malucos vivendo a nossa loucura. Passamos uns perrengues, pernilongos nos morderam, mas a gente dormiu juntinho, num calor infernal embaixo do lençol para evitar que os pernilongos nos devorassem, que era o que eles já tinham começado a fazer. Mas eu não mudaria nada desse dia, porque tudo foi perfeito. E aí veio o nosso segundo encontro, que demorou. Porque com essa situação do cowboy internado, eu não sabia muito o que fazer, sabe? Ficava sentindo muita coisa, não queria... Eu queria encontrar o esqueleto, mas não queria ao mesmo tempo, não achava que eu tava na vibe. Eu sei que eu enrolei ele um pouco, até que a gente marcou um domingo à tarde. Eu me arrumei toda, falei, vou me animar, né? Me arrumei, coloquei uma roupa bem legal. Fiquei animada pra ver o esqueleto mesmo, falei, agora vai. E ele já tava a caminho.
Eu parei para fumar um cigarro, assim, na área de casa, quando eu recebi uma ligação do meu tio, me avisando que o cowboy havia falecido. Amiga! Assim que eu desliguei, o esqueleto me mandou uma mensagem que ele estava me esperando na entrada. Puta que o pariu! Eu fiquei em choque. Imagina, eu tava indo... Eu não tive tempo de processar a informação. E eu não precisei dizer uma palavra, assim. Ele olhou pra mim, acho que ele entendeu tudo, já me abraçou, perguntou o que eu queria fazer. Eu pedi pra gente parar num posto de gasolina pra comprar uma água com gás. Eu queria mesmo era afogar minhas mágoas com álcool, mas eu me controlei. Liguei pra minha melhor amiga, que avisou pra todo mundo que importava, né? Eu não tinha condições de ligar pras pessoas pra avisar que ele tinha falecido, e daí ela fez isso por mim. Aí a gente seguiu pro hospital, passamos horas lá juntos. O esqueleto foi ótimo, porque ele deu uma força muito grande pro meu tio, que estava completamente desolado, o irmão do meu pai, né? Ficou conversando sobre uns outros assuntos, Sim, sabe? sim. Conseguiram até dar umas risadas, lembrando das peripécias do cowboy, porque ele tinha muitas, né? O meu tio gostou tanto do esqueleto que ele abençoou nossa relação, declarando que ele era muito bem-vindo na família. Mas como um bom pernambucano que é, ele também deixou claro que carregava sempre com ele uma peixeira. Caso a minha ficha não tinha caído ainda, sabe? Uhum. E eu me mantive assim, forte, como eu precisava ser naquela hora. Passou um monte de tempo, não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu não vi o corpo do meu pai. Não pude visitá-lo enquanto ele estava internado. E avisei a família que eu não ia comparecer no velório. Porque eu não queria ter essa última lembrança, sabe? No fim, não teve nenhuma despedida, minha e dele. E naquele momento, nada parecia real. Foi ficando tarde, eu pedi pra ir embora, eu queria passar a noite com o esqueleto, mas eu não tinha coragem de convidar ele pro meu apartamento, porque o contrato ainda estava no nome do Tralha, enfim. Mesmo que o Tralha não morasse comigo, eu não achava certo. Então a gente foi para um motel. E por coincidência do destino, no caminho, ele foi dispensado do trabalho na segunda-feira. O que foi ótimo, porque ele não queria me deixar passar essa primeira noite sozinha. E a gente ia ter mais tempo para ficar junto. E eu lembro que assim que a gente ficou sozinho naquele dia, a gente entrou no carro, ele me abraçou e disse que me amava. Ai. E eu não conseguia falar nada. Enquanto ele me abraçava e chorava, ele estava sentindo uma empatia absurda pela minha situação, né? Nossa, eu tô toda arrepiada. Fofo, né? Foi muito fofo. Aí a gente tava na hidro do motel curtindo uma playlist que a gente gosta. Ele me contou uma história do meu tio, que o meu tio contou pra ele no hospital, né? Contando que viu um documentário que falava que as pedras crescem. E que o meu tio convidou a gente, eu e o esqueleto, pra ver uma pedra na casa da vizinha dele, que tava enorme. Gente, isso foi suficiente pra me fazer gargalhar. Eu senti dor de tanta risada que eu dei. Fazia muito tempo que eu não dava tanta risada. Imagina, que absurdo. Diante de toda aquela situação, o lugar onde a gente tava, dos olhos solidários e amorosos desse meu novo amor, eu me senti completa. E aí eu respondi que eu amava ele também. O luto é uma das coisas mais difíceis que eu já vivi. O meu pai, ele era o meu tudo. E ele partiu sem eu poder me despedir. Fiquei pensando nos últimos abraços que eu não dei, nas vezes que ele foi em casa e eu não consegui falar com ele. Eu fiquei inconsolável, assim, é uma coisa que não dá para descrever. Sempre que eu me encontrava com o esqueleto, tudo ficava um pouco mais feliz na minha vida, né? Ele me anestesiava dessa dor que eu estava sentindo. E um dia, no motel, ele me pediu em namoro. Foi no nosso terceiro encontro. E eu aceitei, sem pensar duas vezes. Nem foi preciso um jantar romântico, luz de velas, alianças de compromisso, nenhuma Era dessas pizza coisas. de motel. Olha, eu queria muito que o meu pai tivesse tido a oportunidade de conhecer essa pessoa tão boa que eu encontrei. A gente não teve esse tempo. Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, Cowboy sabe que eu estou sendo bem amparada. E ele tá feliz por mim. Essa semana fazem 3 meses que ele morreu. E fazem 3 meses que o meu namoro começou. E eu senti que depois de toda essa saga, e a Itália já me deu problema, um monte de coisa já aconteceu, chega de tanto sofrimento, porque chegou a nossa hora de ser feliz. Obrigada, meu amor, por todos os abraços fortes e por transformar todos os meus dias em manhãs de Natal. Eu fiquei arrepiadíssima quando saiu esse Eu Te Amo. Heroína.
Ai, imagino como você deve ter ficado também no carro. Eu quero saber se eles já estão se encontrando em outro lugar ou se eles continuam no motel. E se eles estão no motel, se eles estão com um cartãozinho de fidelidade, né? Estão indo no mesmo ou estão fazendo um tour? Acho até que eles já estão se organizando pra morar juntos. A coisa ali tá rápida, né? Tem mais umas coisinhas que ela nos contou. Eu achei essa história tão legal, porque a gente passou um pouco por tudo isso, né? Por perder pessoas, por ficar louco com as notícias, relacionamentos ou que surgiram ou que acabaram. Essa solidão, né? Que ela sentiu muito quando tava na casa dela, tipo, sem o tralha. Gente, ela é muito engraçada. Você é muito engraçada, heroína. O jeito do... Tudo isso, assim, então foi meio um resgate do ano que a gente trouxe no Natal pra vocês. Sim. Que presente essa história, né? É um presente nessa manhã, véspera de Natal. E assim, a gente acha às vezes, especialmente se você que tá ouvindo a gente agora tá triste porque o Natal não é exatamente o que você tinha pensado, porque você não vai fazer aquela viagem ou ver a família do jeito que você sempre vê. Realmente, a gente consegue fazer uma manhã de Natal em qualquer lugar, né? O nosso Natal, ele tá muito relacionado ao nosso coração, assim. E isso pode ser por vídeo, pode encontrar o esqueleto de pertinho. Eu vou ter a oportunidade de conhecer meu afilhado que nasceu. Minha irmã, eu não vi ela grávida, eu não vi ele nascer. Eu vou conhecer ele já mais grandinho, mas eu vou ter essa oportunidade agora. Fiz exames, tô toda, né? A gente sabe que o exame de Covid também dura pouco, mas então eu já fiz todos os exames para garantir, pelo menos nesse momento, que eu tô de boas. E desejo a todos vocês que nos acompanham um Natal que faça o coração de vocês crescer de algum jeito, sabe? Que você sinta isso se expandir. Eu sei que pode parecer para muitos só uma data comemorativa, para outros uma data religiosa, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. A gente precisa desses momentos para refazer os contratos, né? Seja com a nossa esperança, seja com a nossa família, seja qualquer... A gente precisa desses momentos como ser humano, esses ciclos que se encerram e começam. E sendo o Natal religioso ou uma data comercial ou o que quer que seja, tem um simbolismo aí de nascimento que eu acho que a gente pode transformar ele de um jeito bom pra gente pegar essa energia do nascimento e fazer crescer isso que você falou de alguma forma o coração, né? Enfim, eu vejo até... Acho que é uma oportunidade de a gente ser criativo, né? Nossa, a gente foi tão criativo esse ano, né? Com tanta coisa. E é isso que eu acho maravilhoso do ser humano, né? Essa nossa capacidade de se adaptar às situações, né? Porque a gente se adaptou. No que precisa, a gente se adaptou. Até o momento, a gente está se adaptando muito bem. E de repensar como que a gente segue as nossas relações, quais são as coisas importantes, o que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado refletiu muito sobre várias coisas da sua vida. Deve ter passado por N etapas do luto aí social, né? Tipo a negação, a raiva, a depressão, o desespero, enfim. Vamos aproveitar essa véspera, esse Natal. Quem for encontrar, encontre com cuidado. Quem não for encontrar, se encontre. Heroína, muito obrigada. E assim, eu lamento muito a sua perda. Ele era muito jovem. E isso também simboliza muito desse ano. Lamentamos. Acho que a gente pode usar como simbolicamente o cowboy para sentir muito a perda de todas as pessoas que se foram por conta dessa doença esse ano, em especial as pessoas que estavam próximas a quem nos ouve aí do outro lado, né? Exato. Obrigada por estarem com a gente, por confiarem na gente essas histórias tão íntimas e que nos levam para outro lugar dentro de nós, né? Quando a gente ouve uma história assim, quando vocês mandam as histórias, a gente eleva o nosso pensamento para coisas mais especiais. A gente consegue viver um pouquinho da vida de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada aos apoiadores que estiveram com a gente 2020 inteiro, aqueles que chegaram em 2020, aqueles que só passaram em 2020 com a gente, a todo mundo que compartilha o Baseado em Fatos Reais com as pessoas que gostam. E a gente se encontra para um último episódio na véspera de Ano Novo. Até o próximo Caso Surreal.
Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.